Hoje celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, a cruz de Jesus, cruz de salvação, cruz sinal de vida, árvore da vida. É nessa cruz e por ela que somos salvos. Todos nós, enquanto cristãos, carregamos a nossa cruz de um certo modo ou outro. E ao olhar para a cruz de Cristo, o que ela significa para nós? Olhem aqui, por favor. Nós não temos uma grande cruz aqui, a nossa grande cruz está lá atrás, né? Mas aqui dá para a gente perceber. Olhando para a cruz de Cristo, o que nós vemos? Pensa um pouquinho aí, o que você vê ao olhar a cruz de Cristo? O que nós vemos a partir dessa cruz? Para muitas pessoas ainda hoje, cruz é sinal de superstição. Eu carrego a cruz porque quero que ela me livre, me proteja dos males, do mal olhado, do olho gordo. Carrego a cruz por isso, por acreditar que é um sinal de superstição. Carrego muitas vezes a cruz, não porque eu acredito no seu poder, mas porque é um símbolo de sorte, né? Carregar a cruz para que ela possa me abençoar. Carrego a cruz como um amuleto. É um amuleto para garantir a minha sorte. Para alguns, cruz é significado mesmo da redenção do Senhor. Esse é o verdadeiro significado. Ao olhar para a cruz do Cristo, eu não devo ver nela um símbolo de maldição, um símbolo de superstição, um amuleto de sorte, nada disso. Tem gente que carrega a cruz no pescoço, pendura aí no braço, nos ombros, faz tatuagem, mas talvez não saiba nem o significado da cruz, nem o significado dela. Na época de Jesus, cruz era símbolo de maldição. O pior crime naquela época era pago com a cruz, morte de cruz. E Jesus então aceita essa morte de cruz. Aceita pagar na cruz um pecado que ele não cometeu. Aceita morrer na cruz pelo pecado de toda a humanidade. Então Jesus aceita esse símbolo que até então era sinal de morte, sinal de maldição, e transforma esse símbolo num sinal de vida, de vida. Diz o Evangelho, né? Todo aquele que crer nele terá a vida eterna. Todo aquele que crer nele. E a cruz do Cristo, a nossa cruz, nós devemos carregá-la com a confiança de que o Senhor carrega essa cruz conosco. E Ele marca a nossa vida desde que nós nascemos. Melhor dizendo, a partir do nosso batismo. No dia do nosso batismo, o padre, o ministro do batismo, o diácono, né, foi lá e na hora do batismo faz um sinal de cruz aqui na nossa fronte, na nossa testa. Cada um de nós aqui batizado recebeu esse sinal. O padre, o ministro, o diácono marcou a nossa existência com esse sinal. E a igreja vai dizer que esse sinal, esse primeiro sinal no rito do batismo, que é o sinal da cruz, é um sinal indelével, ou seja, um sinal que ninguém mais pode tirar. Ninguém mais pode tirar. Onde quer que vamos, seremos reconhecidos como cristãos. Somos filhos amados de Deus. Nascemos para o Senhor a partir daquele instante. Com o rito do batismo, nós pertencemos a Cristo plenamente, né? E a cruz vai nos acompanhar toda a nossa existência como filhos de Deus. No dia do nosso batismo, somos marcados com o sinal da cruz. Depois, a cada sacramento que recebemos, a cruz acompanha aquele sacramento. No último instante, né, alguns lá na unção dos enfermos, recebem o sinal da cruz também. E no dia da nossa morte, o padre, ou aquele ministro que faz as exéquias, abençoa o corpo do nosso irmão falecido e faz o sinal da cruz. Faz o sinal da cruz sobre aquele corpo. Para dizer, toda a nossa existência como filho de Deus, nasce na cruz, permanece na cruz e atravessa essa nossa vida aqui para a vida eterna com Ele. Como diz o Evangelho, todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. Todo aquele que carrega essa cruz, não como símbolo de superstição, ou amuleto de sorte, mas carrega sabendo que é o sinal da sua salvação, terá a salvação nele, crer nele. A liturgia de hoje convida então a gente a acreditar no Senhor, nessa cruz redentora, cruz que salva a humanidade.
A cruz é esse sinal que nós devemos carregar todo dia, mas às vezes podemos passar por provações, como passou na primeira leitura, nós vimos o povo de Israel. Passou por provação no deserto, sentiu fome, sentiu sede, e aí começa a reclamar com Deus. Muitas vezes nós podemos reclamar também da nossa cruz. Achamos pesado carregar as nossas dificuldades do dia a dia, não estamos suportando o peso das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Essas 2 semanas, visitando nossos irmãos idosos e enfermos aqui da paróquia, quanto sofrimento, quanta dor, que tantas pessoas estão carregando. Não podem vir mais à missa, não podem sair da cama, não podem. Recebem a comunhão em casa porque não podem vir até a igreja. Pessoas que eram ativas na comunidade, na paróquia, que atuavam nas pastorais, nos movimentos e agora não podem mais sair de casa. E às vezes o sofrimento é tal que nem aqueles que estão ao lado têm compaixão delas. Tem pessoas que estão lá acamadas, que gostariam de vir à igreja, de vir participar da missa, de estar na comunidade, mas filho e filha que podem trazer o pai e a mãe, não trazem, porque não querem se comprometer, não querem cuidar. O sofrimento é deles, a cruz é deles. Mas lembrar, desde que quando nós nascemos, quem cuidou de nós, quem nos levava para todos os cantos, quem era? Papai e a mamãe. Mas aí vai chegando a idade deles, alguns vão deixando o papai e a mamãe lá encostado, como se não servisse para mais nada, e não tem que ser assim, eles estão carregando uma cruz, como talvez muitos outros carregam, também nessas pessoas que estão em casa, adoentadas, ou idosas, às vezes o filho ou a filha que está ali cuidando, está passando por esse sofrimento de cruz, está sentindo aquele peso de fato de cuidar do papai e da mamãe, de um irmão, de alguém idoso, não porque sente como uma cruz, um fardo que não aguenta carregar, é cansativo, nada disso, é porque é humano, não é uma máquina, e sente mesmo cansaço, e precisa ser revezado, e precisa de alguém que cuide dessas pessoas também. É necessário cuidar daqueles que cuidam, que muitas vezes são deixados de qualquer jeito, pessoas que é colocado lá para cuidar do papai ou da mamãe, ou do irmão mais velho, alguém idoso, e só aquela pessoa que tem que cuidar, enquanto a família tem 8, 9, 10 filhos, só um pode cuidar. Por quê? Só um que pode fazer, às vezes, de ajudar a carregar essa cruz, esse fardo? Quantas pessoas ali sofrem também, não acompanhar aqueles mais idosos, não acompanhar aqueles enfermos, sofrem, é um peso. Quantas pessoas aí na comunidade, na nossa paróquia, a gente percebe isso, pessoas que estão desempregadas, passando necessidade, e precisam de um apoio, de uma ajuda de alguém, é uma cruz que está carregando no seu dia a dia. Talvez para alguns a cruz é o acordar cedo, acordar muito cedo eu não consigo, um outro vai dizer assim, que não consegue levantar cedo, é aquela cruz, aquele sufoco, aquela dificuldade, é uma pequena cruz que a gente carrega também. Quando aparece uma doença, você vai ao médico, lá é diagnosticado com uma doença, a cruz que você vai ainda carregar vai se tornar mais pesada, porque ela está sobre os nossos ombros, nos vigiando, nos guardando, está sobre nós. E se eu não tenho fé em Deus, e se eu não busco Ele para carregar a cruz comigo, eu vou ver aquela cruz como sinal de maldição. Por que aconteceu comigo? Justamente comigo. Há tanta pessoa por aí e eu que estou sofrendo. Quantos irmãos por aí roubando, matando, fazendo coisa errada, sendo injusto, e eu que sofro. A gente coloca um peso ainda maior na cruz. Se olharmos as vidas dos santos, todos eles carregaram cruz nas suas épocas, todos eles carregaram a cruz do seu tempo, e carregaram a cruz com felicidade, não porque eram sádicos, nada disso, mas porque viam na cruz o sinal de salvação do Cristo, o sinal de um Cristo que não nos deixou e não nos deixa sozinhos. Essa cruz é sinal de redenção, é sinal de purificação. Tem cruzes que nós estamos carregando por causa de consequências de erros que nós cometemos. Fazemos um erro, cometemos um pecado, aí vem a consequência, porque todo pecado tem a sua consequência, todo ele. Às vezes a gente faz um pecado escondido, ninguém vai saber, mas você vai sofrer as consequências desse ato que você fez. Se você tem consciência, sabe daquilo que é certo e errado, ali vai se tornar uma tortura para você. Vai tornar uma tortura. Então você não vai conseguir ver a cruz como sinal de vida e de salvação, vai ver como um sinal de dor, de sofrimento.
Agora, quando você olha para a cruz, sabendo que ela te salva, que ela te regenera, ela te dá uma vida nova, você tem esperança no Cristo, você abandona o seu pecado ali e carrega a cruz com alegria, com paz, porque sabe que Jesus está carregando a cruz com você. Ele carrega a cruz conosco. O Senhor não trouxe a cruz à humanidade para nos machucar, nos ofender, nos magoar, nada disso. Olha o que diz a leitura, né? O Evangelho vai dizer justamente isso. Jesus assumiu a cruz, né? E o Pai, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Olha que mensagem de esperança. Olha que mensagem de esperança. Por maior que seja o nosso pecado, por maior que seja nossos erros, Cristo não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Então a cruz que eu estou carregando pode ser consequência dos meus erros, mas não é porque o Senhor está me condenando, nada disso, eu que me afastei dele. Quantas pessoas estão afastadas da igreja e aí começa alguma coisa errada na sua vida, fala que é Deus que é o culpado. Quando as coisas estão boas, não vai na igreja para rezar, não vai para a igreja para agradecer, mas basta ter uma dor de barriga que corre atrás do Senhor, corre atrás dele. Não pode ser assim a nossa vida como cristão. Eu tenho que ser grato a todo instante, porque o Senhor me concedeu essa cruz para carregar, mas Ele está comigo, Ele está carregando comigo, e essa cruz muitas vezes é fruto dos meus erros, então não é o Senhor o culpado. Muitas vezes a gente quer colocar a nossa cruz no ombro do Cristo. O Senhor me abandonou, o Senhor não gosta de mim, o Senhor esqueceu, o Senhor está olhando mais o meu vizinho do que a mim. Não, o Senhor ama a cada um de nós, e Ele veio ao mundo não para nos condenar, mas para salvar. É isso que o Senhor veio fazer aqui na nossa terra entre nós, né? Ele veio nos salvar. Então, aquele povo lá que no deserto estava reclamando com Deus, sofre a consequência do seu erro. Hoje ainda, muitas vezes nós reclamamos com Deus de tão pouca coisa, e nós não sabemos ser gratos pelas coisas que Ele nos dá. Olha o que nós cantamos no Salmo: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quantas bênçãos Deus te já concedeu na sua vida, quantas graças, quantas maravilhas Ele já fez na nossa vida. Mas basta uma pequena dor de barriga a gente reclamar de Deus, e não deve ser assim a nossa atitude. Essa é a atitude dos ingratos, daqueles que não sabem reconhecer a bênção de Deus na vida. Mas se você pensar, quantas vezes Deus te salvou, quantas vezes Deus veio se fazer presente na sua vida, veio estar perto de você, de cada um de nós, então é motivo de nós agradecermos ao Senhor. A cruz do Senhor, então hoje celebrando a exaltação da cruz, né? É olhar para o Cristo, olhar para a sua cruz e pensar, poxa, enquanto a humanidade toda por aí exalta só quem? Aqueles que têm fama, que têm status, que têm dinheiro, aqueles que aos olhos da mídia, né, estão bombando por aí. A cruz de Cristo é a sua exaltação. Ele escolheu aqui como trono, Ele escolheu aqui como sendo o seu poder, porque por essa cruz Ele salva o mal de toda a humanidade, livra a humanidade de todo o mal, e livra a cada um de nós também de todos os nossos pecados. Então que a cruz do Senhor traga para cada um de nós alegria e paz, alegria e paz. E se a sua cruz é pesada, confia no Senhor, confia, entrega a Ele, entregue com confiança, e um dia a gente vai ouvir o Senhor dizendo assim para mim e para você: vem bendito de meu Pai, vem você que está com os fardos, que está cansado dos seus fardos pesados, entrega a mim e eu te darei descanso. Confiando no Senhor, que Ele livra a cada um de nós de todas as nossas dores, de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados. Que o Senhor conceda então a cada um de nós perseverança na nossa fé, e que a gente possa ter um amor intenso pelo amor que Ele dedicou a cada um de nós.